Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a função exponencial, vendo agora a continuação acerca do gráfico de uma função exponencial. Nessa aula especificamente, nós vamos ver o gráfico de uma função quando a variável encontra-se no expoente. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, função exponencial, vamos ver então a continuação acerca do gráfico. Diz o seguinte, as ideias desenvolvidas na aula anterior podem ser aplicadas em outras funções em que a variável aparece no expoente. Olha esse primeiro exemplo aqui. Construa o gráfico da função f de x igual a menos u3 elevado ao expoente x. Pessoal, aqui uma consideração deve ser feita, tá? Repare que nós temos aí nessa função menos 3 vezes o x. Aí nós não temos a função exponencial, muito embora nós tenhamos ali a variável localizada no expoente, tá? Mas lembra o seguinte, na função exponencial, aquele negativo ali não deveria estar aparecendo. Isso porque a função exponencial, o gráfico está sempre no primeiro e no segundo quadrantes, o que não vai acontecer nessa função aqui. Ferreto, e como é que a gente constrói então essa função? Meu amigo, vem cá, olha só. Aqui, pessoal, vamos pegar todo o conhecimento que nós vimos na aula anterior, tá? Para construir o gráfico de uma função exponencial. Aqui nós temos o menos o 3 elevado na x. Esse negativo aqui é o problemático nessa função. Mas é bem tranquilo, tá? Primeiramente, eu vou considerar uma função g de x como sendo apenas essa parte aqui, ou seja, 3 elevado na x, tá? Então, aqui, o 3 elevado ao expoente x. Vamos construir esse gráfico aí, pessoal, da função g, e aí você entenderá bem como é que é o gráfico da função f de x, que é o que ele quer, tá? Aqui temos o eixo y e aqui temos o eixo x. Bom, repare o seguinte, aqui na função g de x, nós temos que a base aqui, o 3, ele é um valor a maior do que 1. Lembra que um valor a maior do que 1, ou seja, numa função exponencial, onde a base é maior do que 1, nós temos esse gráfico da função sendo uma função que, pessoal, uma função crescente. Assim, mais ou menos assim está a construção do gráfico da função g. Então, aqui nós temos o gráfico da função g de x. Tudo bem? Repare o seguinte, pessoal, nós temos então aqui que a função f de x nada mais é do que menos o 3 elevado na x, nós já vimos que é a própria função g de x, ok? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, Ferreto, a gente não tem que construir o gráfico da função f de x? Claro, mas olha só, essa construção do gráfico da função g de x vai nos auxiliar bastante na construção do gráfico da função f. Repare que a função f nada mais é do que menos a função g. Agora é o seguinte, aquele negativo na frente da função g, o que acontece graficamente com a função g? Pessoal, o negativo na frente de uma função, isso faz com que o gráfico sofra uma reflexão. Reflexão aonde? Reflexão em relação ao eixo x. Nesse caso, pessoal, reparem que a função g de x, toda ela está localizada na parte superior do eixo x. Então, ela sofrerá uma reflexão por conta daquele sinal negativo, passando ela totalmente para a parte inferior do eixo x. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, por conta desse negativo aqui na frente da função g de x, essa função g de x aqui, ela sofrerá uma reflexão em relação horizontal. Ou seja, o eixo x aqui, ele acabará sendo um espelho nessa reflexão, ok? Então, pegando o gráfico aqui da função g de x e fazendo um espelhamento dele em relação ao eixo x, nós vamos ter algo mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, um espelho em relação a g de x, tudo bem? Então, esse amarelo aqui, nada mais é do que a função f de x. Vale lembrar, pessoal, que na função g de x, essa função g de x está cruzando aqui o eixo y exatamente no 1, e no espelhamento, ou seja, na reflexão, a função f de x aqui estará cruzando o eixo y aqui no menos 1. Beleza? Então, pessoal, fazendo um arremate, olha só, quando você colocar um negativo na frente de uma função,
essa função sofrerá uma reflexão em relação ao eixo x. Então, se ela está totalmente na parte superior do eixo x, ela será refletida para a parte inferior do eixo x e vice-versa. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos agora ao segundo exemplo e olha o que diz aqui, ó. Construa o gráfico da função f de x igual a 3x mais 1. Pessoal, aqui nós temos a nossa variável localizada no expoente. Então, tudo que a gente viu em função exponencial acerca do gráfico será útil para calcular, ou seja, construir o gráfico dessa função aqui. Primeiramente, vamos considerar novamente aqui uma função g de x. Tudo bem? Nesse caso, vamos pegar somente aqui o 3 elevado na x. Como nós vimos anteriormente, ó, essa base aqui ó, é uma base maior do que 1, fazendo com que o gráfico dessa função g de x seja crescente, tá? Então, olha só, vamos botar aqui assim, ó, mais ou menos assim, tá? Aqui assim, ó, temos o nosso eixo x e aqui assim o nosso eixo y. Bom, como é que está o gráfico da função g de x? Mais ou menos assim, ó. Vem vindo aqui, ó, né? Vai cruzar o eixo y ali, ó, e vai subindo assim, ó, exponencialmente, tá? E vai até mais infinito. Tudo bem? Lembre que está cruzando o eixo y aqui, ó, exatamente no y igual a 1. Isso porque se nós colocarmos o x igual a 0 aqui, ó, ficamos com 3 elevado na 0, ou seja, será y igual a 1, ok? Agora, repare o seguinte. A função f de x, que é o gráfico que nós queremos, nada mais é do que 3 elevado na x. Lembra que 3 elevado na x é a nossa função g. Então, é a mesma coisa que a função g de x acrescida de uma unidade. Então, pessoal, nesse caso, a função f de x é a mesma coisa que a função g de x acrescida de uma unidade. Ou seja, o que acontece aí? Acontece uma translação do gráfico da função g. Ferreto, como assim translação do gráfico? Por conta daquele mais 1 ali, ó, o gráfico da função g sofrerá uma translação de uma unidade, ou seja, será transladado uma unidade para cima, ou seja, em relação à vertical, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, pegando a função g de x ó, e acrescentando uma unidade em todos os seus valores, nós vamos obter a função f de x. Olha esse valor bem conhecido aqui ó, da função g de x. Acrescentando uma unidade, teremos aqui, então, o valor 2, mais ou menos, aqui assim. Tudo bem? Ou seja, o gráfico, pessoal, sofrerá uma translação mais ou menos assim. Ó. Vê aqui assim, ó, todo ele está aumentando uma unidade, tá? Mais ou menos assim. Então, em verde, aqui nós temos o gráfico da função g de x, enquanto que azul claro, aqui nós temos o gráfico da função f de x. Pessoal, uma informação bem importante aqui. Ó. Repare que o gráfico da função g de x ele está muito próximo, quase tocando ali o quê? O eixo das abscissas, o eixo x. Não é verdade? Agora, o que acontece? Se esse gráfico g de x ele subiu uma unidade, o que acontece? O gráfico f de x ele vai também descer, só que agora não vai quase encostar ali o eixo x. Como ele subiu uma unidade, ele vai quase encostar em uma reta horizontal que está passando no y igual a 1, porque essa reta horizontal é como se fosse o eixo x transladado de uma unidade para cima. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, se nós colocarmos mais ou menos aqui assim uma reta imaginária passando no y igual a 1, repare que o gráfico da função f de x vai se aproximar muito dessa reta aqui, ó, dessa reta que é y igual a 1, mas não vai encostar. Isso porque o gráfico da função g de x ele foi transladado uma unidade para cima, tá? Todo ele uma unidade para cima, então essa linha aqui vai ficar muito próxima dessa reta y igual a 1, porém não vai encostá-la. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Vamos ao terceiro exemplo que diz o seguinte. Construa o gráfico da função f de x igual a 0,4 elevado na x e temos aqui o menos 2. Pessoal, vamos trabalhar com esse 0,4 elevado na x. Vamos considerar, então, uma função g de x, ok? Isso aqui igual a 0,4 elevado ao expoente x. Reparem que aqui nós temos uma função exponencial e essa base 0,4 é uma base a, né? Que é maior do que 0
e menor do que 1. Isso faz com que o gráfico dessa função g, que é uma função exponencial, seja o gráfico de uma função decrescente. Tudo bem? Analisando agora esse gráfico aí, ó, olha como é que ele vai ficar. Vamos colocar aqui o eixo x e vamos colocar aqui na vertical o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Tudo bem? Então, essa função g de x aí, ó, é uma função exponencial, tá? Vem descendo aqui, ó. Ela vai se aproximando do eixo x aqui, mas nunca vai encostar nele, né? E lembra que está encostando aqui, ó, intersectando, na verdade, o eixo y ali no y igual a 1. Agora, aqui na função f de x, nós temos que a função f de x nada mais é do que 0,4 elevado na x. Isso aqui nada mais é do que a função g de x que nós acabamos de construir, né? E nós temos aqui o menos o 2. Pessoal, novamente nós temos aí uma translação. Nesse caso, a função g de x está sofrendo uma translação, ou seja, está sendo transladada 2 unidades para baixo. Isso por conta daquele menos 2 que está junto ali na função g de x. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, por conta desse menos 2 aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó? Pega a função g de x e coloque ela 2 unidades para baixo. Então, mais ou menos, ela ficará assim, ó, vem 2 unidades para baixo, mais ou menos aqui assim, tá? Nesse caso, aqui nós temos a função f de x, tá? E em amarelo, nós temos a função g de x. Repare que a função f de x, ó, se antes nós tínhamos na função g de x intersectando o eixo y no 1, a função f de x vai intersectar o eixo y aonde? Olha só, se ela foi transladada 2 unidades para baixo no deslocamento, ela vem do 1, vai para o 0 e vem aqui para o menos 1, ok? Aqui também nós podemos imaginar um eixo, tá? E esse eixo aqui está passando ali no y igual a menos o 2, tá? Isso porque, pessoal, repare o seguinte, na função g de x, está encostando aqui, intersectando o y no 1, exatamente uma unidade abaixo nós temos o eixo x, que é exatamente o limitante dessa função g. E na função f de x aqui, ó, o limitante novamente vem em uma unidade para baixo, e nós temos então a função f de x, ó, não encostando aqui no y igual a 2. Tudo bem? Agora vem para o exemplo 4 aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Construa o gráfico da função f de x igual a 2 vezes o 3 elevado na x. Novamente, né, pessoal, vamos concentrar primeiramente nossa atenção aqui no 3 na x. Ou seja, vamos considerar uma função g de x igual a 3 elevado na x. A gente já viu que essa função, por ter uma base aqui, ó, maior do que 1, ela será uma função exponencial, tá? Uma função exponencial, vamos colocar aqui o plano cartesiano, crescente, né? Mais ou menos, então, aqui nós temos o eixo y. E essa função, então, g de x, ela tem mais ou menos essa configuração aqui assim, ó. Veio mais ou menos ali, tudo bem? E ela está passando aonde? Aqui no y, exatamente igual a 1, ok? Agora, a função f de x, reparem que a função f de x nada mais é do que 2 vezes o 3 elevado na x. E o 3 elevado na x é a nossa função g de x que está aqui. Então, 2 vezes a função g de x. Pessoal, nesse caso aqui, nós não temos nem a translação, nem a reflexão. O que está acontecendo ali é o seguinte, a função f de x, reparem que é 2 vezes a função g de x. Ou seja, a função f de x é igual à função g de x duplicada. Ou seja, todos os valores da função g de x, eles serão o quê? Serão duplicados. Beleza? Graficamente, como é que acontece isso? Vem aqui, ó. Começando por esse valor 1 aqui, ó, que é um valor da função g de x, duplicando ele, onde é que vem? Mais ou menos aqui assim, e nós vamos ter ali o 2. Concorda comigo? Agora, a função f de x, mais ou menos, ela será assim, ó. Ela vem vindo, só que agora vai passar aqui no 2, ó, e vai subir também exponencialmente, ok? Olha só, por exemplo, se nós pegarmos o valor de x igual a 1. O que vai acontecer? Ó? Na função g de x, nós vamos ter g de 1 igual a 3 elevado na quanto? Elevado ao expoente 1, o resultado é 3. Agora, na função f de x, fazendo f para x igual a 1, nós vamos ter o quê? 2
vezes o 3 elevado a 1. Olha só, 3 elevado a 1 é 3. 2 vezes 3, o resultado é 6. O que acontece aqui, pessoal? Olha só. Quando na função g de x nós encontramos o valor 3, na função f de x nós encontramos o valor 6, que é exatamente o dobro, ou seja, multiplicado por 2. Isso por conta desse 2 que se encontra aqui na frente da função g de x, ok? Agora vamos ao exemplo 5, olha só. Construa o gráfico da função f de x igual a 1 meio elevado na x menos o 3. Pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente pode arrumar um pouquinho esse expoente da seguinte maneira. Olha só, f de x é igual, então, nós temos aqui ó, o 1 meio elevado na x menos o 3. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, este 1 meio, primeiramente, nós elevamos ele na x e multiplicamos pelo mesmo 1 meio, tá? Só que agora elevado na menos o 3. Ferreto, não entendi isso daí. Ó. Pessoal, olha só. Multiplicação de bases iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base, que é 1 meio, e soma os expoentes. O x somado com o menos 3, está aqui ele, ó, x menos o 3. Beleza? Então, nós só separamos assim, para você ver o que acontece aqui. Então, continuando, ó, f de x, então, será igual a 1 meio elevado ao expoente x. E isso aqui está multiplicando 1 meio na menos 3. Pessoal, essa fração com expoente negativo, transformando em expoente positivo, nós vamos ter a inversão dessa base. Inversão de 1 meio fica apenas o 2. Agora, então, o expoente que era menos 3 ficou expoente 3. Ok? Então, essa função f de x ficou, então, 1 meio elevado ao expoente x vezes 2 elevado ao cubo, isso daqui é 8. Ou seja, a função f de x nada mais é do que 8, que multiplica o 1 meio elevado aonde? Na x. Pessoal, primeiramente, vamos considerar essa parte aqui, ó, uma função g de x, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Então, olha só, a função g de x nada mais é do que 1 meio elevado no expoente x. O que nós temos aqui ó, é uma função exponencial e a sua base aqui, ó, por valer 1 meio, ela é maior do que 0 e menor do que 1. Graficamente, irá caracterizar uma função exponencial, tá? Decrescente. Então, vamos colocar aqui o nosso eixo x, tudo bem? E vamos colocar mais ou menos aqui assim o nosso eixo y, ok? Então, essa função g de x, mais ou menos, ela é caracterizada por essa curva aqui, ó, vem decrescendo, mas ela nunca vai encostar aqui no eixo x, tudo bem? Reparem que ela está cruzando, ou seja, intersectando o eixo y exatamente no y igual a 1. Se esse aqui é o gráfico da função g de x, então qual é o gráfico da função f de x? Olha só, a função f de x nada mais é do que 8 vezes a função g de x. Então, pega todos os valores da função g de x e multiplique por 8. Então, multiplicando esse valor 1 por 8, vamos supor que caia mais ou menos aqui assim. Ó. Então, a função f de x, ela será representada por um gráfico mais ou menos aqui assim. Ó. Passando ali pelo 8, vai fazendo a curva também e vai se aproximando do eixo x, mas nunca também irá encontrar o eixo x. Então, aqui nós temos o gráfico da função f de x, ok? Vamos agora ao sexto exemplo. Olha só o que fala esse exemplo aqui. Ó. Diz o seguinte, o gráfico abaixo é do tipo y igual a elevado na x, ou seja, tem o formato de uma função exponencial, tá? Determine. Temos aqui o item A e o item B. No item A, ele está querendo saber se o A é maior do que 1 ou se o A está entre 0 e 1. Reparem que o A nada mais é do que a base dessa função exponencial. Se nós temos o gráfico aqui ó, sendo representado por uma função crescente, então a base, pessoal, ela só pode ser maior do que 1, tá? Então, nós temos a base maior do que 1 justamente porque o gráfico ele está sendo representado por uma função crescente. Tudo bem? Agora, aqui no item B, ele quer saber o seguinte,
qual é a lei de formação dessa função, ou seja, que é a fórmula matemática da construção desse gráfico aqui. No gráfico aqui, pessoal, repara o seguinte, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas bem definidas. O x desse ponto vale 3, tá? Então, vamos chamar aqui de ponto A. Esse ponto A tem o x dele valendo 3 e o y dele valendo 27 oitavos. Então, aqui, ó, 27 oitavos. Bom, para que isso pode ajudar na construção, ou seja, na determinação da lei de formação dessa função? Pessoal, vai na função, ó, e no lugar do x, então, coloque o 3, e no lugar do y, coloque o 27 oitavos. Olha como é que fica aqui, ó. Então, nós vamos ter que y é igual a elevado na x, o y aqui vale 27 oitavos, não é verdade? Isso aqui é igual a elevado na x. O nosso x aqui vale 3. Tudo bem? Nesse caso aqui, nós poderíamos passar esse 3 lá para o lado de lá, tirando uma raiz cúbica. Ou seja, o a nada mais é do que uma raiz cúbica de 27 oitavos. Pessoal, nessa raiz cúbica, nós podemos separá-la, já que é uma fração. Então, fica uma raiz cúbica do numerador, que é o 27, dividido por uma raiz cúbica do denominador, que é 8. Olha só, raiz cúbica de 27 é 3, né? Isso porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E raiz cúbica de 8 é 2. Isso porque 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8, beleza? Então, o nosso a ele vale 3 meios. E com isso, nós descobrimos então que a lei de formação y nada mais é do que a elevado na x, ou seja, o 3 meios, todo ele elevado na x. Está aqui a lei de formação desse gráfico aqui. Beleza, pessoal? Então, nós utilizamos as coordenadas daquele ponto ali, ó, 3 e 27 oitavos, e jogando as coordenadas desse ponto ali na fórmula y igual a na x, nós descobrimos o valor da base. Reparem que a base é 3 sobre 2, ou seja, 3 meios. O resultado em decimal é 1,5. E 1,5 é maior do que 1, fazendo que o gráfico ali, ó, seja uma função crescente. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos ao último exemplo aqui no item 7, que diz o seguinte, olha só. O gráfico abaixo é do tipo f de x igual a b vezes a na x. Determine. Aqui no item A, ele faz novamente essa pergunta. O a é maior do que 1 ou o a está entre 0 e 1? Pessoal, notem que o a aqui, ó, é a base. Tá? Nós temos a base e o x está no expoente. Como nós temos o gráfico aqui, ó, decrescente, isso significa que a base ali, ó, está entre o 0 e 1, tá? Então, isso aqui justamente porque o gráfico é decrescente. Ok? Agora, a letra B diz o seguinte, a sua lei de formação, ou seja, qual é a fórmula que gera esse gráfico aqui? Primeiramente, identifique os pontos bem conhecidos aqui no gráfico. Vou chamar esse aqui de ponto A. Um outro ponto bem conhecido, olha aqui ele, ó, pessoal, intersecção com o eixo Y, vou chamar aqui de ponto B. E olha aqui um outro ponto, ó, eu vou chamar de ponto C. Pegando as coordenadas, olha só, o ponto A, ele tem coordenadas, o x vale menos 1, tudo bem? E o y correspondente é o 12, tá? Aqui é 11, então ali é 12, ok? Olha só o ponto B. O ponto B tem coordenadas. Se ele está sobre o eixo y, o x dele é 0 e o y dele é 6. Então, 0 e 6. E o ponto C tem coordenadas x valendo 1 e o y valendo 3. Então, 1 e 3. Agora é o seguinte, pessoal, reparem que nós devemos descobrir o valor do A e o valor do B para nós termos ali a lei de formação daquele gráfico. Agora é o seguinte, nós temos 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, não é verdade? 2 desses pontos bastam, tá, pessoal? Ou seja, pega 2 desses pontos e substitua na lei de formação. E aí nós vamos descobrir o valor do A e do B da lei de formação e tendo assim a lei de formação completa. Beleza? Vem aqui, ó. Vou começar aqui com o B, pessoal. Olha só, pegando as coordenadas do B e substituindo aqui na função, nós vamos ter o seguinte. Olha só, f de x, só que o x aqui ele vale 0, né? Então, f de 0 é igual ao b vezes o a elevado na x, ou seja, elevado na 0.
E tudo isso daqui assumiu o valor y, ou seja, o valor 6, ok? Pessoal, a elevado a zero. A elevado a zero a gente sabe que é 1. Dessa forma, reparem que sobrou o quê? B vezes a na zero, que é 1, ficamos com o b, igual a 6. Então, aqui a gente já descobriu o valor do b. Próximo passo, pessoal, é nós encontrarmos aqui o valor do a. Para isso, pessoal, eu posso pegar tanto o ponto A como o ponto C. Eu vou pegar o ponto C aqui e substituir, então, na nossa lei de formação ali. Então, f de x, tá? Como o x aqui vale 1, então f de 1 é igual ao b. Pessoal, o b vale 6. Então, é 6 vezes o a elevado na x, ou seja, elevado na 1. Isso tudo assume o valor quanto? O valor y igual a 3. Então, dessa forma, pessoal, o 6 aqui está multiplicando, ele desce dividindo. Ficamos, então, que a é igual a 3 dividido por 6. Isso aqui dá 1 sobre 2. Aqui o a ou a na 1 é a mesma coisa, né? E com isso, então, nós descobrimos aqui o valor do a. Pessoal, então, a nossa lei de formação é f de x é igual ao b, que no caso é o 6, né? 6 vezes o a, que no caso é 1 meio. Olha só, 1 meio, e todo o a está elevado na x. Então, nós temos aqui tudo isso daqui elevado na x. Então, essa lei de formação aqui gera esse gráfico aqui. Certo, então, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula, tá? Se você gostou da aula, clica ali em curtir, comente aí com seus amigos, compartilhe nas redes sociais e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço e até mais.